Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo. Eu sou o professor Antônio Florencio e hoje nós teremos nossa segunda aula do módulo de compostos iônicos. E na aula de hoje eu vou falar sobre os retículos cristalinos. Não sei se vocês lembram, em nossa última aula, nós paramos exatamente neste ponto. Eu falei com vocês que era possível sabermos a fórmula do composto iônico, ou pelo menos a proporção entre o cátion e o ânion, apenas olhando a célula unitária do retículo cristalino, apenas olhando a posição de cada átomo no retículo. Lembram-se disso? Eu falei, por exemplo, que essa estrutura corresponde à estrutura do NaCl, do cloreto de sódio. Aqui os átomos estão numa proporção de 1:1, mas essa estrutura, que é bem diferente, também corresponde a uma proporção de 1:1. E essa última, que é mais diferente ainda, também apresenta uma proporção de 1:1. No entanto, essa proporção é de 1:2. E aí? Como que eu consigo visualizar isso apenas olhando a estrutura? Vai ser o que eu pretendo ensinar na aula de hoje. Mas antes disso, eu quero que vocês tenham bem em mente uma coisa. Cada estrutura cristalina dessa, cada pedaço do retículo cristalino, é exatamente um pedaço. Eu imagino o sólido como sendo formado por infinitos átomos. E esse arranjo aqui do cloreto de sódio é apenas um pedaço de inúmeros outros que se repetem. Ao lado dessa célula eu vou ter uma outra célula, abaixo eu terei outras células, do lado eu terei outras células, acima, à frente, atrás, isso crescendo ao longo de todas as direções. Vocês têm que ter isso em mente, que esses átomos eles são compartilhados por mais de uma célula unitária. Tá certo? Então, para entendermos como isso funciona, como consigo chegar à conclusão da fórmula molecular, eu vou utilizar um programa para auxiliar a gente. Esse programa aqui. Então, pessoal, o programa que eu estou usando para visualizar essa estrutura na forma tridimensional é o programa ChemCraft. Ele é gratuito por mais ou menos 150 dias. Vocês depois podem baixar esse programa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E caso expire o prazo, você pode baixar outra vez e assim poder usar o programa durante um bom tempo. A forma de inserir os dados nele é um pouco complicada. Eu pretendo em breve gravar um vídeo ensinando como se manipula esse programa, porque realmente vale muito a pena. No caso, eu coloquei aqui a coordenada de cada ponto, de cada íon cloreto, de cada íon sódio, nesse retículo cristalino. Eu posso colocar o rótulo deles, e aqui nós vemos a posição dos íons cloreto e dos íons sódio. E aí eu posso manipular o retículo cristalino, olhar ao longo de vários eixos para verificar a simetria dele, por exemplo. É realmente um programa bem legal. Mas vamos ao que interessa. Primeiro eu vou limpar esses rótulos, vou deixar um retículo cristalino qualquer, e, olhando essa estrutura, nós vamos chegar à conclusão de que isso daqui é o cloreto de sódio, ou qualquer composto iônico, qualquer sólido iônico que tem esse retículo, vai ter uma proporção de um cátion para um ânion. Como eu disse antes, você tem que ter em mente de que não existe apenas essa célula unitária. Ela se repete ao longo de todas as direções. Então eu preciso entender que cada átomo, ou cada íon presente nesse retículo, ele é diferente em relação ao outro no que diz respeito ao seu compartilhamento. Como assim? Vamos pegar aqui um átomo interno. Esse íon aqui. Esse íon ele pertence a quais células unitárias? Pertence apenas a essa. Se eu tiver uma célula unitária do lado, acima ou abaixo, ele vai continuar pertencendo apenas a essa célula unitária. Então esse é o que eu chamo de átomo interno. Eu vou fazer umas anotações aqui para a gente não se perder. Só um instante. Então, vamos escrever aqui. Um átomo interno, ele contribui como estando 100% dentro dessa célula unitária. Então, eu falo que ele contribui com uma unidade. Tá bom? Mas nem todos os átomos são internos. Por exemplo, nessa molécula aqui, ou nesse retículo cristalino, eu tenho mais um outro átomo interno. Mais um outro átomo que pertença apenas a essa célula unitária? Não, eu tenho apenas esse.
Mas eu tenho outros átomos que estão em posições diferentes. Por exemplo, aqui em cima, deixa eu marcar todos esses átomos, eu tenho marcada uma face desse cubo. Como todo cubo, ele tem 6 faces. Perceba aqui, eu marquei uma face no cubo. Essa face do cubo, ela apresenta átomos em posições diferentes. Por exemplo, esse átomo aqui, que eu desmarquei, esse átomo verde, ele está exatamente no centro da face. Mas esse átomo ele não é compartilhado apenas com essa célula unitária. Imagine que eu possa aproximar uma outra célula unitária se aproximando pela esquerda, desse lado aqui, do lado direito dele. Vou ter então 2 cubos, 2 células unitárias, porém esse átomo aqui que está no meio da face, ele está compartilhado entre essa célula unitária e a outra célula unitária. Concordam comigo? Quando eu juntar o outro cubo, ele vai estar exatamente metade dentro de uma, metade dentro da outra. Então, um átomo que está no centro da face, ou que esteja na face em si, ele não pertence exclusivamente àquela célula unitária. Ele sempre vai ser dividido entre essa célula unitária que nós estamos observando e a outra célula unitária. Deu para entender? A mesma coisa, esse outro átomo aqui, que eu marquei agora, ele está dividido entre essa célula e uma outra que vai chegar aqui em cima. Então, vai ser metade da de baixo, metade da de cima. Então, eu posso escrever aqui, átomo na face. Ele não pertence 100% àquela célula. Na verdade, pertence apenas metade dele. Pertence apenas 1/2. Tudo bem? Ficou claro isso? Um átomo interno pertence 100% àquela célula, mas um átomo, ou qualquer átomo que esteja na face, apenas metade dele pertence àquela célula. Além dos átomos de face, pessoal, existem os que eu chamo de átomo de aresta. O que é aresta? Aresta eu posso dizer que é o lado do quadrado, o lado do cubo. Nesse caso aqui, os átomos de aresta são esses daqui. Os que estão do lado, né, nesses lados do cubo. Eu tenho esse átomo de aresta, esse átomo que também está na aresta, esse está na aresta, esse está na aresta, esse átomo está na aresta. Enfim, eu tenho vários átomos de aresta. Vamos focar nossa atenção especificamente nesse átomo aqui. Esse átomo estaria compartilhado a quantas células? Ele pertence a essa. Quando aproximar uma célula aqui do lado, ele também vai pertencer a outra, parecido com o átomo de face. Só que só essas duas. Se eu aproximar uma célula agora pela frente, vou juntar uma célula de frente com essa que a gente está vendo, esse átomo aqui também vai estar compartilhado. Eu posso ainda aproximar uma outra célula que vai estar de frente para essa célula aqui do lado, ou do lado dessa célula aqui de frente, que ele também vai estar compartilhado com ela. Então, um átomo de aresta ele sempre vai estar compartilhado com 4 células unitárias. Uma que se aproxima do lado, a dele próprio, e outras 2 que se aproximam de frente. De maneira que, quanto desse átomo pertence exclusivamente a essa célula unitária? Apenas 1/4, não é? Ele é dividido entre 4 outras células. Então, um átomo de aresta, ele contribui com 1/4. 25% dele apenas pertence a essa célula unitária. Eu tenho outro tipo de átomo, que são os átomos que ficam nos vértices. Vou chamar aqui a atenção que esse 4º tipo de átomo eu chamo de átomo de vértice. São os que ficam bem na quina. Esse átomo é o átomo mais compartilhado. Eu tenho aqui tenho outro átomo de vértice. No total, eu tenho 8 vértices para um cubo. Esse átomo de vértice está sendo dividido entre quantas células? Vai estar sendo dividido numa célula que vem aqui do lado, em 2 células que vêm pela frente. Então, ele está sendo dividido por 4 células unitárias e outras 4 células unitárias que vêm por cima. Concordam? Está sendo dividido por essa, por uma que vem para o lado, que seria o equivalente com que eu dividi a face,
Outras duas que vêm de frente, que seriam equivalentes às com que eu dividi a aresta. No entanto, com essas 4, eu só usei apenas metade do átomo. Existem outras 4 células que poderiam vir por cima. Por esse átomo estar sendo dividido por 8 células unitárias, ele tem apenas a contribuição de 1/8. Então, conseguiram compreender como que átomos diferentes são compartilhados de maneira diferente? Isso é a base do nosso exercício. Isso daqui é a base da nossa visualização de quantos átomos realmente estão presentes nessa célula unitária. Quantos átomos eu tenho pertencente exatamente a essa célula unitária? Todos esses átomos? Não, na verdade não. Primeiro, então agora vamos colocar o rótulo para facilitar a vida. Vamos ver quantos átomos de sódio eu tenho presentes nessa célula. Vamos fazer aqui nosso esquema. Átomos, ou melhor, íons sódio mais. Primeiro eu vou contar os íons iguais. Eu tenho um íon sódio interno. Além desse, eu tenho mais quantos? Nenhum, né? Então eu escrevo aqui que eu tenho um átomo, um íon interno. Cada íon interno contribui com quanto? O íon interno contribui com 1. Então eu tenho a contribuição de um átomo interno contribuindo 100%. Esse átomo, de fato, pertence à célula unitária. Além desse átomo de sódio, eu tenho mais quantos? Bom, eu tenho algum átomo de face? Tem algum átomo de sódio que esteja realmente na face desse cubo? Não. No meio da face, não vejo. Mas eu tenho esses outros átomos de sódio que estão presentes onde? Bom, esse aqui está presente numa aresta, está presente no lado do cubo. Então, esse é presente numa aresta, e esse daqui, também de aresta. Esse é de aresta, esse é de aresta. Esse daqui também está na aresta, 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 átomo de aresta, 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 aresta. Enfim, todos os outros átomos de sódio estão presentes na aresta. São quantos? Contaram? Tem 4 aqui em cima, 4 aqui no meio e 4 aqui embaixo. Então, eu tenho um total de 12 átomos de sódio na aresta. Então, eu vou escrever aqui Na mais 1 vezes 1 mais 12 átomos, onde cada um contribui com quanto? Se ele é de aresta, ele contribui com 1/4. Então, 12 vezes 1/4. Essa é a contribuição que eu tenho do sódio. Eu tenho mais algum sódio aqui presente? Não, né? Então, a contribuição de íons sódio que eu tenho vai ser 1 vezes 1 mais 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Eu tenho um total de 4. Desses aparentemente 13 átomos de sódio, na verdade, apenas 4 que realmente pertencem a essa célula unitária. Então, eu tenho 4 átomos de sódio presentes nesse retículo. Agora, vamos contar os íons cloreto. Quantos íons cloreto eu tenho que ter aqui? Bom, de cara, se eu tenho 4 íons sódio, é óbvio que eu vou precisar de 4 íons cloreto. Mas, vamos contar. Vamos ver quantos cloretos de fato eu tenho. Existe algum íon cloreto interno? Não. Não tem nenhum interno, não tem nenhum que pertença 100% a essa célula. Mas eu tenho aqui um cloreto na face, outro cloreto na face, outro cloreto na face. Eu tenho um cloreto em cada face. Percebam? Isso aqui está no meio da face. Isso aqui também está no meio da face, está sendo dividido apenas entre 2 células unitárias. Se eu tenho 6 cloretos e cada um contribui com o meio, então eu vou escrever 6 vezes 1 sobre 2. É a contribuição de cada cloreto desses. Mas não acaba aí, eu tenho mais. Então, os demais íons cloretos estão ocupando quais posições? Se nós repararmos aqui, estão ocupando os vértices. Só o que sobra são cloretos em posição de vértice. Eu tenho um total de 8 vértices. Cada um desses vértices tem um cloreto. Então, tenho 8. E qual é a contribuição de cada íon no vértice? 1/8. Então, 8 vezes 1/8. Eu vou ter quanto aqui?
6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 8, 1. Eu tenho 4 cloretos. Então, dentro desse retículo, aqui dentro, com todos esses átomos, na verdade eu tenho 4 sódios e 4 cloretos. Eu tenho Na4, Cl4. Só que, se vocês se lembram bem, quando eu tenho um composto iônico, eu posso simplificar, porque eu represento apenas uma proporção. E uma proporção 4:4 é a mesma coisa que uma proporção 1:1. Então, de fato, dentro desse retículo, eu tenho o NaCl. Nesse caso é um caso óbvio, porque eu sei que eu tenho cloro e sódio. Mas se fossem átomos genéricos quaisquer, eu chegaria à conclusão de que, se um sólido iônico assume esse retículo cristalino, ele vai ter uma proporção de 1:1. É um cátion para um ânion. Se esse cátion for sódio e se esse ânion for cloreto, eu vou ter o cloreto de sódio. Ficou claro, pessoal? Entenderam como que é feita essa conta? Para ficar mais claro ainda, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu retirei lá no site Química 3D. É um vídeo didático muito bom, vale a pena conferir esse site. Ele ajuda muito na visualização de retículos cristalinos e de outras coisas que estão presentes lá. Deem só uma olhada. Como disse para vocês, eu retirei esse vídeo lá do site quimica3d.com. Deem uma olhada lá, vale muito a pena. A gente consegue visualizar um pouco mais esse esquema do compartilhamento dos átomos em um retículo cristalino. Aqui, o autor vai mostrar a célula unitária da halita, do cloreto de sódio. Exatamente essa que nós vimos. Vai fazer exatamente o mesmo trabalho que nós fizemos, só que utilizando a tecnologia em vídeo. Vamos dar uma olhada? Eu vou cortar algumas partes somente para ganhar o tempo, mas vale a pena ver o vídeo todo. Essa daqui é uma representação onde cada átomo está, vamos dizer assim, com sua fração dentro do retículo cristalino. Se você tem um átomo de vértice, ele contribui com o oitavo, um átomo de face contribui com o meio, um átomo de aresta contribui com o quarto. E aqui seria a representação. Aqui a gente consegue ver o átomo interno, o íon que está no centro do retículo cristalino. E agora seria juntar as partes, né? Se cada átomo de vértice contribui apenas com o oitavo, na prática eu teria um único átomo. Os átomos de face contribuindo com suas metades. No total eu tenho apenas 4 átomos desses rosa, roxo, não sei a cor. Dentre os átomos verdes, eu tenho a contribuição de 3 átomos que seriam de faces, mais um interno. Então eu tenho exatamente isso, uma proporção de 4:4, mostrando realmente que a fórmula é do cloreto de sódio. Legal, não é? Então, uma outra coisa importante também para definir nesse ponto no retículo cristalino, vamos voltar lá para a estrutura. Então, pessoal, se nós repararmos, esse íon central aqui, ele está ligado diretamente a quantos outros íons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui entra o conceito que eu chamo de número de coordenação. Número de coordenação é o número de outros íons o que um determinado íon está diretamente ligado. Se for um cátion, o número de ânions com que ele está ligado diretamente, ou seja, os ânions mais próximos a ele. Se for um ânion, é o número de cátions que estão mais próximos dele. Nesse caso específico, esse íon central ele está mais próximo de 6 outros átomos, 6 outros íons. Então ele apresenta o número de coordenação 6. Como essa é uma célula do tipo 1:1, um sódio para um cloreto, o sódio vai ter número de coordenação 6, ou seja, um sódio vai estar ligado diretamente a 6 cloretos, mas o cloreto também tem número de coordenação 6, ou seja, um cloreto vai estar ligado diretamente a 6 íons sódios. Tá certo? Então, essa foi a ferramenta para a gente identificar quantos átomos eu tenho presentes em um retículo cristalino. E agora, rapidamente, vamos ver se a gente conseguiu entender, vamos ver qual é a proporção de átomos presentes naquelas outras células, naqueles outros retículos. Esse primeiro aqui é bem fácil. Eu tenho esse átomo rosa aqui, o roxo,
eu tenho apenas um átomo interno, então vou chamar ele de átomo A. Então, A, eu tenho 1 vezes 1, que é igual a um único átomo. E esses verdes eu vou chamar de B. B, eu tenho 4 átomos nos vértices. Esse verde aqui eu vou chamar de B. Bom, B, eu tenho um total de 8 átomos. E esses 8 átomos estão exatamente nos vértices, onde cada um contribui com o oitavo. De forma que a proporção aqui é 1 para 1. Eu tenho uma célula do tipo AB. Especificamente, nesse caso, eu tenho a estrutura do cloreto de césio. Ela é diferente do cloreto de sódio. Tá bom? E esse daqui, de novo, vamos chamar de A esse átomo roxo e B esse átomo verde. Vamos primeiro analisar A. Bom, eu tenho um átomo A na face, bem no meio da face. Esses átomos do tipo A estão exatamente no meio de cada face. Como são 6 faces e cada face contribui com o meio, na verdade eu tenho contribuição de apenas 3 átomos. Além desses átomos de face, eu tenho esses átomos que estão presentes nos vértices. Eu tenho um total de 8 vértices, um átomo em cada vértice, então mais 8, e cada vértice contribui com um oitavo. De forma que em A eu tenho uma contribuição total de 4 átomos. B. Nós olharmos agora, B é um átomo interno, ele está dentro da célula unitária. Todos os átomos do tipo B. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, B eu tenho 8 vezes 1, porque cada um contribui 100%. De forma que eu tenho 8 átomos B. A relação vai ser do tipo A4, B8, que para simplificar nessa célula eu vou ter uma relação do tipo AB2. Certo? Seria, por exemplo, uma célula de fluoreto de cálcio. Fluoreto de cálcio tem essa relação, tem essa estequiometria. Seria CaF2, por exemplo. E aqui? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos nas faces, então 6 dividido por 2. O átomo verde é o B, né? Então aqui eu vou começar a contar pelo B. B igual a 6 dividido por 2, mais 8 átomos nos vértices. 8 vezes 1 oitavo. De novo, eu vou ter um total de 4 átomos do tipo B. Átomos do tipo A, eu tenho 1, 2, 3, 4, todos eles internos. Então, 4 vezes 1, que é igual a 4. Essa célula vai ser uma célula do tipo A4, B4, que nada mais é do que uma célula do tipo AB. Eu consigo chegar à fórmula iônica do composto simplesmente olhando o seu retículo cristalino. Então, pessoal, na aula de hoje o meu objetivo era ensinar exatamente isso. Eu espero que eu tenha alcançado o meu objetivo. Eu espero que todos vocês tenham gostado da aula e que principalmente tenham entendido. Se gostaram, se entenderam, se acharam que vale a pena, por favor, compartilhem esse vídeo, deem o seu like, compartilhem lá nas suas redes sociais, porque isso tem ajudado bastante o crescimento do canal e do blog. Não deixe de fazer uma visita lá no blog, lá no ensinandoaprendendo.com.br. Tá ok? Então, até a próxima aula do Ensinando e Aprendendo.